Valeu, viu, cara? Obrigado, eu sou zoeiro. Boa noite, Pirula. Você sabe qual foi o motivo pelo qual a nossa espécie começou a ficar ereta? E por que os outros primatas não? Caramba, manda uma mais difícil aí. Não, enfim, a hipótese que sempre... Assim, a hipótese clássica, que hoje já o pessoal questionou, né? É legal o negócio da antropologia, porque muda muito rápido. A galera encontra coisas, assim, com muita velocidade. A paleontologia também, mas... A antropologia tem implicações maiores, né? Porque você tem, como é muito mais recente, né? O ser humano é uma coisa de, sei lá, de 300 mil anos para cá, mas o pessoal que faz a paleoantropologia vai até 3 milhões, né? 4 milhões, uma coisa assim, mas é considerado muito recente, né? Então, você acha mais coisas e você consegue ter mais informação dessas coisas do que o que eu trabalhava, que tem 90 milhões de anos, uma coisa assim. Então, a hipótese que sempre foi colocada e é a teoria da savana, né? O que era a teoria da savana? Você tem ali na África, você tem o que a gente chama de rift africano, né? A placa da África, que é uma placa extremamente estável, né? Tanto é que o pessoal até fala que boa parte da fauna mesmo, que surgiu lá, e nós fazemos parte da fauna, né? Tem a ver com essa estabilidade do continente africano, né? Que nunca afundou, por exemplo. Não é que nunca afundou, mas só no Cretáceo que tinha coisa, né? Depois do Cenozoico ficou meio que estava. A placa africana é mais grossa, né? Só que ela está dividindo no meio. Ela tem aquele rift ali que corta o chifre da África até mais ou menos o Malawi, né? A prova desse corte são as cordilheiras que tem por ali, né? E os 3 lagos que cortam ali o Quênia, Tanzânia e o Malawi, que é o Lago Tanganica, Lago Vitória e o Lago Malawi, se não me engano. E aquilo lá ainda está abrindo, né? Então as projeções futuras lá, que até aquele GIF que você sempre posta lá, que é muito legal, eles colocam como que vai ser no futuro, né? E aí o chifre da África vai grudar na Arábia e o resto da África vai vir mais para cá, né? Vai mais pro oeste. E o que acontece? Quando teve aquela quebra daquele rift, e isso a gente meio que sabe, né? Do lado oeste, continuou muito úmido, com florestas tropicais, equatoriais e tal, né, muito fechadas, e do lado leste ficou mais savanado, né? Então, a diferença de ambiente, né, determina também a diferença de sobrevivência, né? Então, o que acontece? A hipótese, que é a hipótese tradicional, que é a teoria da savana, ela dizia o quê? Que o nosso ancestral em comum vivia ali, em toda aquela região, quando ela era mais... ali também tem. Né? Quando ela era mais florestada como um todo, né? Aí a gente podia subir nas árvores e tal, Isso, né? e era tranquilo. Aí o que acontece? O lado que ficou depois, né? Quando teve essa separação do rift, o lado que ficou na parte florestada foram os chimpanzés. E aí eles continuaram vivendo em árvore, e aí... É mais fácil e ágil, né? Você ter um modo de vida... Você está mais tempo pendurado do que no chão, né? Então, é mais fácil você ter ali os membros de tamanho parecido, né? Para você conseguir se locomover de galho em galho. Enquanto que do outro lado ficou na savana. A savana tem pouca árvore, né? Então, até você pode subir na árvore, mas é muito difícil a locomoção entre árvores, né? E aí fica uma coisa assim, você tem que saber correr muito bem. E aí há uma seleção violenta para que o andar ereto, porque o andar ereto é mais eficiente para corrida, ponto. Né? Quanto menos você encosta no chão, mais rápido você consegue se locomover. Tanto é que os animais de corrida que a gente conhece, né? Então, por exemplo, entre os carnívoros, os cachorros, os cães, os gatos, os felinos, né? E tudo mais, eles andam só com os dedos apoiados no chão, né? E é só você ver, se tiver um gato, um cachorro em casa, você vê, o que está apoiado no chão são os dedos. Isso, não é a pata toda. A pata não. A pata está levantada aqui, né? Aí, por exemplo, as aves também, só os dedos que estão no chão. O pessoal fala, a galinha tem o joelho virado para trás. Aquilo ali não é o joelho, aquilo ali é o calcanhar dela, né? O joelho está escondido no meio das penas ali. E se você for pegar mesmo os herbívoros, os grandes herbívoros, né? Então, cavalo, antílope, essas coisas todas, eles estão apoiados em cima da unha, né? Não é nem em cima do dedo, tem em cima da unha. É o casco, né? É o casco, né? Então, quanto menos você encosta no chão, mais rápido você consegue se locomover. Então, no caso dos humanos, né, seria, né, a hipótese tradicional dizia que a gente andava ereto. Quer dizer, a seleção de quem andava ereto corria mais. Entendi. Corria mais que o leão? Não, corria mais que o amiguinho que ia para a boca do leão, e quem andava ereto conseguia correr mais.
E aí a seleção natural atuou com relação a essa locomoção ereta para que seria muito mais vantajosa em relação à savana. E a gente tem evidências de que, por exemplo, o Homo erectus, aí a gente já está indo muito para frente, né? Mas o Homo erectus percorria distâncias gigantescas correndo, né? E, enfim, e provavelmente para caçar mesmo, né? Matando os bichos de exaustão, umas coisas bem assim, sabe? Só que acontece, essa teoria ela começou a ser questionada, por quê? Porque a gente encontrou ancestrais da linhagem hominine já eretos numa época em que ainda não tinha acontecido essa savanização. Então, aí isso é uma coisa muito interessante da evolução. A seleção natural ela não precisa ir atuando enquanto as coisas vão surgindo. As coisas podem surgir antes e depois da seleção natural atuar. Então, qual é a hipótese hoje mais provável, né? Porque você encontrou, por exemplo, o Sahelanthropus, o Ardipithecus e tal, não sei o quê, vários desses animais que possivelmente eram ancestrais, seja da linhagem humana-chimpanzé, eventualmente até da gorila, né, humana-chimpanzé, e esses bichos, ou então já da linhagem dos humanos, e esses bichos eram bípedes já, né, andavam em pé, ainda que eles tivessem os braços muito compridos, o que indica que provavelmente também eles eram arborícolas também. Então eles andavam em pé, ficavam no meio do caminho, né? Não pulava tão bem de galho em galho, nem andava tão bem. Mas é melhor fazer os dois mais ou menos do que fazer um só bem e o outro mal, né? Era mais vantajoso fazer isso. Então, provavelmente você tinha linhagens da nossa, ou melhor, espécies da nossa linhagem que andavam de maneira quadrúpede, né? Digitígrado também, né? Andava com o nó dos dedos. E algumas espécies da nossa linhagem que andavam eretas já. E que se viravam bem dependendo do ambiente, né? A gente está falando aí de um clima, né, em que você estava com um ambiente mais úmido, né, uma temperatura mais alta do planeta, então as florestas cobriam mais ali aquela parte até do sul do Saara. O Saara, por uma época, até desapareceu, né? Então ele ficou todo florestado. Então, aquele pedaço ali, a gente tem alguns fósseis que viviam, com certeza, num ambiente que não era desértico, né? E aí, essas espécies de formatos variados ali, quando teve o rift e quando teve aí essa savanização do lado leste, já estava adaptado para aquilo. Aí sim, você teve uma sobrevivência, mas você já tinha aquele grupo que andava em pé, né? Provavelmente as linhagens mais próximas do chimpanzé que viviam daquele lado morreram por causa da falta de árvores. As linhagens mais humanoides, digamos assim, do outro lado, morreram, né, por causa das florestas, né, ou então nem chegaram a ir para lá, nem chegaram a existir ali, né, porque talvez tivesse competição com outros grupos, né, e a gente sobreviveu em pé, né, a nossa linhagem sobreviveu em pé. Que é bom dizer, desde o ancestral chimpanzé humano, a gente já tem evidências de bichos tão antigos quanto que andavam em pé. Então aquela imagenzinha do bicho ficando ereto e tal, não sei o que, aquilo lá tá feito tudo errado, né? Porque o Australopithecus, por exemplo, já andava em pé, já era ereto. Né? E esses bichos que eu falei, por exemplo, o Ardipithecus, que pode ser até mais antigo que o ancestral entre o humano e o chimpanzé, já andava ereto. Tanto é que tem uma hipótese muito louca de que o chimpanzé é que ficou quadrúpede. Entendeu? É muito interessante. Ou seja, o ancestral já andaria ereto, o ser humano teria mantido isso por viver na savana, uma coisa assim, e o chimpanzé que teria perdido essa característica e ficado quadrúpede, né? Então, isso é muito louco, né? Essa hipótese seria interessante. Então, quer dizer, o ancestral gorila com os dois seria quadrúpede, aí o bipedalismo surgiu, aí o chimpanzé voltou para a condição antiga. Tal. Não tem muita gente que defende essa hipótese, mas é legal citar que ela existe. E ela é possível, né? A gente não tem evidências para colocá-la como preferida, né? Como uma hipótese preferida, mas é interessante porque ela existe. Né? Está aí. Legal demais, né? Espero que eu tenha respondido. Sei lá. Pô. Temos aqui até quando? Meia-noite para ficar aqui? Né?